noite a todos e todas. Ok. 晚上好, todos os alunos já falam chinês. Eles vão à China em julho. Muito bom. Então, é uma grande alegria que sentar aqui, um pouco nervosa, mas é uma grande alegria ficar nessa mesa de novo, que é o convite do professor francês. E também não é a primeira vez que eles vão aqui, mas a primeira vez que ficar aqui, nessa mesa. Mas uma grande alegria que nós ficamos aqui com esses dois autores do livro Gatos Novos Chineses, que é a professora Cisa e o professor Murilo. E eu estou acompanhando o trabalho dele desde 2014, depois desse primeiro lançamento do livro, o Caso dos Novos Chineses. Esse é um caso, assim, um período da história, mesmo para os chineses, né, acho que não temos muito chinês, conhece muito bem essa parte da história. Mesmo na minha época, acho que a minha geração, na China, não falamos muito sobre essa parte. Mesmo nós temos um documentário, é um livro bem pequeno, sobre essa experiência desses novos chineses nessa década, mas na China, em geral, não falamos muito sobre essa parte. Por isso, agradeço muito toda essa dedicação que esses dois professores nesse trabalho de uma década, mais do que uma década, né, sobre esse livro. Por isso, hoje, quem vai falar são eles sabem melhor do que eu nesse período. Depois de 62 anos, acho que tanto o governo da China como o governo do Brasil não falam muito sobre nesse caso, vamos dizer assim. Mas história é história. Na China também temos períodos bem pesados, mas não tem como esquecer a história. Na China nós dizemos nós temos o livro da Sima Qian, que ela diz Zizhi Tongjian, é o livro, o registro do livro com um espelho. Por isso, em estudar história, nós começamos hoje. Sem conhecer a história, você não tem como conhecer um país ou o mundo hoje em dia. Por isso, a história é uma parte, a memória às vezes é pesada, mas ajuda para nós conhecer a nossa vida hoje em dia e até o futuro. Por isso, hoje nós temos esses dois autores do livro, né, que vai falar sobre toda essa experiência de escrever esse livro. Depois de uma década, ele está continuando esse tema, por isso foi uma grande surpresa, né, quando temos o lançamento do livro. Por isso convidamos eles para falar sobre esta parte. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Okay. Não pode passar. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante que a gente situe, né, como foi o nascimento desse livro? Como é que surgiu esse caso? Porque a professora estava explicando para a gente que, mesmo na China é um caso desconhecido, aqui no Brasil era absolutamente desconhecido, embora, por paradoxal que possa parecer, na época em que ocorreu, teve uma repercussão imensa, né? E a gente já vai descobrir por quê. Mas é o seguinte, eu e o Murilo, a gente trabalhava na Vale, a mineradora Vale, e nós estávamos fazendo um trabalho para iria acontecer exatamente em 2013, né? 2013, isso. Seriam comemorados os 40 anos do primeiro embarque de minério de ferro do Brasil para a China, e a Vale queria mostrar, era importante para o relacionamento da Vale com a China, mostrar para o governo chinês que a Vale tinha sido a primeira mineradora a fazer negócio com a China numa época, 1973, né? Ainda não era, estava muito longe de ser o que a China é hoje, era um país completamente em construção, né? E as outras mineradoras que atuam no mercado, né? Uma australiana e a outra a inglesa, né? Anglo-americana, que é. As duas são australianas, bom, enfim. E elas queriam tomar para si essa história de terem sido as primeiras a negociar com a China. Então, a gente começou um trabalho de, como dizia um diretor executivo da época, de arqueologia corporativa, para descobrir realmente como tinha sido. Cadê os documentos que comprovam isso? Cadê a história? Todo mundo, algumas pessoas comentam isso, mas cadê a documentação, né? E a gente foi atrás dessa documentação, foi atrás dessa história. Só que o Murilo foi ao Arquivo Nacional
começar essa pesquisa, e lá ele encontrou um documento bem robusto, né? 72 páginas, sobre o contencioso dos 9 chineses. Aí ele deu uma lida rápida, achou a história, falou, meu Deus, nunca ouvi falar disso, tal. Quando ele voltou para Vale, ele falou comigo, olha que coisa incrível que eu achei. Aí nós dois ficamos assim, falando, caramba, a gente tem que ir atrás dessa história, mas a gente estava até aqui de trabalho, né? Botamos aquele lá e falamos, assim que a gente acabar a pesquisa que a gente está fazendo para a empresa, a gente vai mergulhar nisso, né? Bom, e fizemos a pesquisa toda para a empresa, publicamos um livro, fizemos um filme, contando essa história. De fato, o Brasil tinha sido o primeiro país a fazer negócio com a China, né? A Vale tinha sido a primeira mineradora. E eu estou até me alongando um pouco nisso, porque é muito importante mostrar que desde muito tempo atrás, o Brasil já tinha uma relação com a China, mesmo com a China comunista na época, muito anterior a muitos países, né? Então, se não fossem atitudes equivocadas, como a que prendeu os chineses aqui no Rio de Janeiro de uma forma extremamente violenta, nós teríamos começado um relacionamento com a China 10 anos antes do que a gente começou. Nessa nova edição do livro, a primeira edição é de 2014, essa segunda edição aqui a gente lançou este ano, a gente mostra, há documentos que mostram que, em razão do ressentimento das autoridades chinesas, que ficaram com total e absoluta razão, extremamente magoadas com o que aconteceu, o estabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a China se atrasou em uma década. Tem até uma história curiosa, só vou contar mais um pouquinho para passar para você, que é uma história bem curiosa, que é o seguinte. Nessa história da Vale e tal, eu acabei indo à China fazer o filme que a gente lançou. E aí eu fui conhecer o setor das embaixadas em Pequim, que, aliás, é um lugar lindo. Pequim é uma cidade linda, absolutamente linda, uma coisa, para quem nunca foi, é um negócio de cair o queijo. E a gente foi ao setor das embaixadas, e eu toda, né? Nossa, olha a embaixada americana, olha a embaixada inglesa, olha. De repente você chega num prédiozinho, acanhado, muito, que é o prédio da embaixada brasileira. E por que a gente foi parar naquele cantinho? Porque, em razão dessa confusão toda, a gente acabou demorando demais para estabelecer. Quando a gente assinou lá em 1974, durante o governo Geisel até, o estabelecimento, quando se estabeleceram as relações diplomáticas entre o Brasil e a China, não tinha mais espaço lá Então, o Brasil foi ficando... Quer dizer, é uma história curiosa, só para mostrar como até na prática a gente comprova, né, que foi um atraso desnecessário, né? E, acima de tudo, não só um atraso, nesse sentido das nações estabelecerem de vez esse laço, como também uma situação que trouxe muita mágoa, embora uma característica, obviamente, de novo, né, eu não sou especialista em China, mas trabalhando para uma empresa que tinha muitos negócios com a China, a gente estudava muito até a forma de se comportar, questões, como eu diria assim, de relacionamento social, gafes que você não pode cometer, coisas que você não pode falar, e o próprio jeito de ser dos chineses. Os chineses não fariam jamais o que foi feito, por exemplo, pelo governo do Netanyahu, agora com o embaixador brasileiro, de levar ele até o Museu do Holocausto e confrontá-lo daquela forma rude, inclusive, né? Há muitos adjetivos, mas eu vou usar o rude. Daquela forma rude que foi feita, não é da personalidade dos chineses. Embora, muitas vezes, ao longo de todos esses anos em que esse caso ficou sem solução, os 9 chineses se tornaram, todos eles, né, funcionários importantes dentro do governo, etc. Então, sempre que uma autoridade brasileira ia à China, eles davam um jeito de colocar um desses 9 chineses, ou como tradutor, ou como de alguma... para né, fazer uma declaração. Aquilo era um statement, né, que você fazia com a presença daquela pessoa ali. Teve até uma vez que o Figueiredo encontrou um deles e falou, nossa, eu soube que o senhor morou 1 ano no Brasil e o senhor gostou. Ele falou, olha, eu não posso falar muita coisa porque eu fiquei 1 ano preso. Eu cheguei e logo fui preso, então... E ninguém entendia. Preso? As pessoas não sabiam dessa história. Embora ela tenha ficado nas manchetes dos jornais durante um longo período, porque eles ficaram 1 ano presos, né? E graças ao Sobral Pinto, a história, ao jurista Sobral Pinto, que nunca foi um comunista, longe disso,
essa história não saiu da capa dos jornais no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Os jornais mais importantes estavam aqui, né? O Jornal do Brasil era um deles. Então, não saiu, assim, até o Antônio Calado, temos aqui nesta casa, nem precisamos explicar quem era, mas o Antônio Calado, ele costumava dizer que, enquanto aquele caso não se resolvesse, o Sobral Pinto não dormia e não deixava o Brasil dormir, porque ele ia que nem um pica-pau atrás das pessoas, falando, olha, está errado, isso que estão contando sobre eles é mentira, tal. E ele era um homem, naquela época, 72 anos de idade, e que tinha sido um dos maiores defensores do golpe de 64. Ele foi de metralhador em punho para o Palácio Guanabara, defendeu Lacerda caso houvesse uma tentativa, né, de impedir o movimento e de ir contra o Lacerda. Então, ele mudou completamente de posição. Ele rompeu com o regime logo naquele início, porque ele falou, este é um caso montado, né? Estas pessoas estão aqui legalmente. Você é contra o governo do país deles? Tudo bem, pode pedir a eles para se retirarem do país, etc. Mas não foi isso que foi feito, né? Eles foram presos, torturados de forma bárbara e sem direito, inicialmente, a nenhuma defesa, né? É isso. Não, assim, eu queria voltar um pouco atrás, dar um passo atrás aí para contar quem são esses novos chineses, né? Novos chineses, a gente eram 2 jornalistas da Xinhua, 4 vieram, montaram uma exposição comercial de produtos chineses e 3 vieram comprar algodão. E por que eles vieram para o Brasil? Porque anos antes, 1961, João Goulart esteve à China, né? Esteve na China, visitou a China. Ele foi o primeiro líder latino-americano a visitar a República Popular da China. E lá foi assinado um acordo comercial interbancário, que era o Banco do Brasil com o Banco da China, que permitia, então, essa troca de missões comerciais e compras de produtos. Então, os chineses vieram em cima desse acordo. Chegaram aqui e conseguiram os vistos. O primeiro grupo que chegou foi um grupo dos jornalistas que tiveram autorização do próprio Jânio, foi o governo Jânio Quadros, chegaram no Jânio Quadros. Depois vieram os que vieram montar a exposição, que seria no Rio de Janeiro, mas depois foi para Niterói e nunca saiu. E o último grupo chegou em janeiro de 64 para comprar algodão. E quando teve o golpe militar, eles foram presos e acusados de subversão e tentativa de quebra do regime democrático, né? E aí eles, por conta disso, o governo baixou o AI-2, né, que proibia as eleições para o governo, enfim. Então eles ficaram presos 1 ano, foram presos pelo DOPS, o Cecil Boré, que foi um grande torturador aqui do DOPS do Rio de Janeiro, e a equipe do Cecil Boré prendeu. Então um grupo de jornalistas morava aqui na Senador Vergueiro 200, aquele prédio grande ali na Senador Vergueiro, que está tanto para Senador Vergueiro quanto para Marquês de Abrantes, um prédio imenso. E um outro grupo morava ali no Catete, como daquela rua do Catete, enfim, Almirante Tabandaré. Então eles fizeram campanha ali, ficaram na madrugada, invadiram o apartamento dos chineses, prenderam os jornalistas, já saindo, batendo, levaram para o DOPS ali na Rua da Relação, eles ficaram ali alguns dias, sendo torturados. Depois eles foram levados para o batalhão da Polícia do Exército, ali na Tijuca. E depois eles dividiram para dificultar a defesa, né? Então botou um batalhão da PE, depois botou um Bom Sucesso e outro em São Cristóvão. E o Sobral, aos 72 anos, ele tinha que né? Como ninguém falava português, só tinha 2 que falavam, um falava português, né? Que era o João Quindong, que é o que a gente entrevistou. E o outro falava inglês. Então, aí uma história interessante, ele tinha que arrumar um tradutor que ele pudesse conversar com os seus clientes. Então, Só um parênteses, né? Porque ele fazia assim, ele ia onde tinha um cara que falava português, o cara lia o que os outros tinham escrito para ele
para ele se orientar e voltar nos 2 outros. E ele tinha um tempo de visita, que acho que 4 horas, então era uma correria, né? Então ele pegava ali a informação, ele levava lá para São Cristóvão, depois ia para Bom Sucesso, depois voltava para São Cristóvão, para tentar construir a história e a defesa dos chineses. E aí a mulher de Sobral comprava tecido de um chinês, o Paulo Chu. Daí vem a história interessante. Aí o Paulo Chu era o cara que vendia tecidos chineses para a mulher, e Sobral desesperado, querendo procurar alguém que traduzisse aqueles textos de mandarim, para que ele pudesse. Aí ele falou: Paulo Chu, você... Eu disse: não, eu vim fugir da Revolução Comunista, vim na época, vim para cá. Você toparia trabalhar comigo como tradutor? Não, tudo bem. Aí Paulo Chu assumiu a tradução, e aí ele, enfim, conseguiu lá fazer a defesa e tudo mais. Os chineses foram presos, condenados a 10 anos por espionagem, não foi por subversão, foram subversão e espionagem. Eles foram condenados por espionagem, 10 anos. Depois eles foram expulsos em 65, em abril de 65, e aí o Paulo Chu se tornou amigo do Sobral, né? E depois que eles foram embora, o Sobral: Paulo, você não é casado, não te vejo sempre sozinho aí e tal. Aí o Paulo: não, eu quando fugi da China, a minha família havia me prometido, uma mulher que a gente ia se casar lá, havia se prometido a mim. Só que eu fugi, eu não conheço essa senhora, e nunca tive contato. Ela ficou na China, mas você tem vontade de... Não, eu gostaria, né? Era a tradição, né, na China, né, o casamento dessa maneira. E aí ele escreve uma carta para o Xu Enlai, que era o primeiro-ministro, né, falando que ele, naquela ocasião, então, ele se tornou amigo da China, né, por conta de ter defendido os chineses. E aí o Xu Enlai autoriza, então, que essa mulher saia da China e venha se casar com Paulo Chu no Brasil. Ela vai para Macau, depois vai para Hong Kong, uma viagem complicadíssima, e vem para o Brasil. E aí os dois se casam em 66 e viveram juntos até ele falecer em 79. Tiveram 3 filhos e tal. E aí, quando a gente lançou o livro em São Paulo, em 2014, a gente deu uma entrevista com um jornal chinês de São Paulo, e a editora: mas tem a Dona Chu é a mulher do Paulo. Ela leu a matéria e queria muito conhecer você. Eu falei: quem é a Dona Chu? Ela contou a história pra gente. Aí ela foi no lançamento e levou os filhos. Depois a gente saiu para jantar num restaurante maravilhoso em São Paulo, de chinês. E aí ela foi novamente. Agora já está bem, infelizmente ela não está muito bem de cabeça, mas ela foi está bem idosa, e ela foi com os filhos e tal, e ela dizendo que a minha vida se deve aos chineses. O que eu vivi hoje foi graças aos novos chineses. Ela conheceu os chineses, ela visitou os chineses e tal. É só um parênteses para dizer como, quando você lança um livro, ele ganha vida própria, como se fosse um filho, né? Ele segue o seu caminho. E aí vários casos que a gente foi recebendo de pessoas que... Enfim, aí, só retornando essa história, então eles foram presos, torturados, como a Cissa disse, então expulsos. E aí, em 73, 74, quando o Geisel assume, ele resolve fazer a política externa independente, PEI, porque o governo, então, naquela época, queria diversificar o comércio brasileiro com outros países. E aí, então, ele resolve vamos se aproximar da China, né? Vamos ver se a gente consegue fazer negócios com a China. E descobre, então, que uma missão, que tem um rapaz aqui que escreveu, infelizmente, o Danilo, né? O Danilo Santos. O Danilo Santos, ele foi o cara que foi responsável por desembaraçar os produtos que viriam da China para essa exposição comercial. E então ele se tornou amigo dos chineses e tal, e foi ele que conseguiu fazer a ponte para que o Sobral defendesse os chineses, porque ele bateu lá na porta da União Soviética: vocês estão presos e tal. A União Soviética, porque naquela época havia um estremecimento entre a China e a União Soviética: não quero me meter com isso, não vamos fazer isso não. Aí foi lá em Cuba, bateu a porta de Cuba: não, desculpa. Aí Cuba falou: não, aceito, mas precisa ter um advogado brasileiro. Aí o pai do Danilo Santos, que é o Pedro Santos, era muito amigo do Sobral.
E aí o Pedro ficou horas conversando, só, eu não vou defender comunista, eu não sei o que, não vou defender. Aí, tá bom, não vou defender, não vou cobrar nada, eu não quero ganhar nada de comunista, não vou defender esses chineses. E aí assumiu a causa. Assumiu a causa e foi um momento de inflexão da história, como disse Cissa, de inflexão da história profissional de Sobral, porque a partir dali ele começa a defender os presos políticos. Né? E aí, então, ele assume. E aí, voltando para 74, então, o Danilo Santos estava montando uma viagem de empresários para a China em 74. O Brasil não tinha ainda relações diplomáticas, isso foi antes de agosto, porque agora a gente comemora 50 anos do estabelecimento de relações em agosto, 15 de agosto de 74. Isso foi mais ou menos em abril. E aí o Carlos Augusto Bueno Bittencourt, que era um embaixador especializado em China, o governo coloca ele nessa missão. Você vai lá como um nosso representante e faz o convite para os chineses. Vamos ver se eles vão topar vir para cá. Diz, chega lá que, olha, o Brasil quer estabelecer relações com vocês. Porque antes era só com Taiwan, naquela época a gente chamava de Formosa, né? Era Taiwan que era o país que o Brasil reconhecia como o legítimo representante do povo chinês. E aí colocou lá, né? Colocou lá o Carlos Augusto Bittencourt. Imagina, em 74, chegou lá e eles foram para um evento à noite, no Palácio do Povo, e aí estavam o vice-presidente da República, então as autoridades, né, muito além do que aqueles empresários e aquele embaixador, por que tantas pessoas? E aí, um jantar, um banquete e tal, e o Carlos Augusto Bittencourt pega a palavra, olha, a gente está aqui porque a gente queria convidar uma missão da China para vir ao Brasil para nós discutirmos o estabelecimento de relações diplomáticas. Aí todo mundo, no silêncio, o vice-presidente vira assim, olha, são duas condições. Uma, que você reconheça, né, a China como representante legítimo do povo chinês e não em Taiwan, e dois, que você resolva o caso dos 9 chineses. Aí, bueno, 9 chineses? Que história é essa? Havia acontecido 10 anos antes. E aí voltaram para o hotel, né, a missão, não tinha nem como mandar, porque era difícil mandar... as comunicações eram difíceis, mandar notas telegráficas e tinham nem pagar, então como é que eu vou fazer esse negócio? E aí, de manhã, novo jantar no Palácio do Povo, por favor, aí a missão novamente foi lá e eram as mesmas pessoas, o mesmo vice-presidente. E todo mundo sorrindo. Aí, que é isso, né? Todo mundo sorrindo, aí o vice-presidente disse, olha, desde que vocês reconheçam que nós somos representantes do povo chinês, com relação ao contencioso dos 9 chineses, vocês, brasileiros, vão resolver, vamos assinar. Deixou na mão do Brasil. Por isso que até hoje a China jamais movimentou não deu um passo em direção a resolver esse caso, porque lá em 74, em chinês, já foi dito que o Brasil iria saber resolver isso. Passaram-se 60 anos e o Brasil não resolveu. Né? Então, assim, houve em 2014, eu vou te passar a palavra. Né? Em 2014, foram presos em 64. Foram presos em 64, 65 eles foram embora, foram expulsos. Em 74, o Geisel quis estabelecer relações. E teve esse jantar, e aí ele lembrou, o vice-presidente, 10 anos, olha... Não, mas o que a pessoa está falando faz sentido o seguinte, nunca foi, não havia sido, nunca foi não, né? Não, até o governo Dilma não havia sido. Nunca, nem sequer o decreto de expulsão deles havia sido cancelado. Estava... porque tinha um decreto. Não, a desculpa até hoje não rolou, né? A desculpa não teve. Foi aprovado que a recomendação, né, pela Comissão de Anistia, lá do Ministério dos Direitos Humanos, mas como foi o processo de expulsão? Concluiu? Não, aí aconteceu o seguinte, ficaram presos um ano e foi um escândalo interno, foi o primeiro escândalo internacional de violação de direitos humanos da ditadura militar brasileira. Foram mais de 100 países que mandaram cartas
não só países comunistas, mas a maioria países comunistas, mandaram cartas para o Brasil dizendo, olha, isso é um absurdo, vocês estão fazendo, eles não foram aí fazer uma revolução, eles são comerciantes e tal, protestaram. O embaixador na época, o Vasco Leitão, foi hostilizado na Embaixada da Inglaterra, na Embaixada Brasileira em Londres, na Embaixada Brasileira em Paris, fizeram protestos. E aí aquela situação começou a ficar muito grave, o Castelo Branco chegou, olha, a gente tem que resolver isso, porque isso está pegando, vai pegar para a nossa revolução, a gente tem que resolver isso de alguma maneira. Aí se resolveu expulsar os caras. Aí eles foram expulsos. Só que quando você expulsa, eles já haviam sido expulsos, Sobral, então teve a primeira condenação, na primeira instância, foi em 10 anos, eles foram absorvidos por subversão, só espionagem, e o único ministro dos 5 ministros do STM que votou pela absolvição foi o civil, não era um militar, era um advogado. Então eles foram expulsos e aí Sobral, antes de ser expulso, Sobral ia entrar com um recurso, só que esse recurso, como eles foram expulsos, perdeu o objeto. E o processo está suspenso. Isso aqui é uma excrescência jurídica, acho que a maior excrescência jurídica do Brasil. Há 60 anos o projeto está suspenso. O processo está suspenso, sem julgamento. Então está lá. No STM. Então, ao ser expulsos, e aí o Brasil, quando tem em 74 a assinatura do acordo, é isso que o Cissa falou. Os chineses falaram, vocês vão resolver, mas a gente vai sempre lembrar vocês. Aí vieram 2 missões para cá, para o Brasil. A primeira foi do Figueiredo, 79 foi o Figueiredo, depois 81, 82 vieram outras 2 missões e eles botaram 2 chineses desse grupo, vieram para o Brasil. Eles não podiam entrar no Brasil, estavam sendo expulsos. Se eles entrassem, eles iam ser presos. E aí criou-se uma saia justa no Itamaraty. E eles vieram. E quando iam uma autoridade brasileira para lá, eles votaram. E eles vieram. E aí o Itamaraty, não, deixa eles entrarem. Vamos, esquece isso aí e tal. Então você teve uma grande movimentação em 74 pelo Silveirinho, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Silveirinho, o Antônio Azevedo da Silveira, tentou por 3 vezes convencer o Geisel de que era importante fazer aquele pedido de desculpas, e o Geisel acabou sendo derrotado pela linha dura, pelo Silvio Frota, que era ministro do Exército, né, e o Silvio Frota e a linha dura, não vamos fazer esse negócio, acabou esquecendo isso. E aí depois veio, então, o governo, vou passar aqui para a Cissa, eu estou dominando. Cissa, continua. Fala um pouco aí. Não. Aí fala da história do... Não, mas vocês têm alguma questão que vocês queiram explorar melhor? Dica. Em relação à lei da anistia. A lei da anistia em 79 só anistiava aos brasileiros que estavam na ditadura, ou poderia validar porque eles foram presos em função da paranoia comunista que teve no golpe de 64. Então, exatamente. A lei da anistia não se estendia para não cidadãos que estivessem presos em 64. E sequer se levantou essa discussão. Agora, no ano passado. Pela Comissão... A Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, porque assim, vamos ser justos um pouco. Isso é verdade. Nós publicamos o livro. Pode falar, Murilo. Fala, César. Nós publicamos o livro em abril de 2014. E aí o Hélio Gaspari, que é um dos maiores especialistas, né, escreveu 4 volumes sobre a ditadura militar, não contou numa nota de página o caso dos chineses. Um dos 4 volumes do Hélio Gaspari tem uma nota de página falando dos chineses. E aí ele viu, a gente mandou para ele, vou fazer uma coluna, e fez uma coluna maravilhosa falando do livro, meio que pedindo desculpas e tal, por não ter colocado no livro dele a história dos chineses. E fez essa coluna. Aí, por conta disso, Pedro Dalari, não, aquele que escreveu, não era o Pedro Dalari, era o outro, aquele diplomata que escreveu, enfim, um integrante da comissão
leu e escreveu para a Folha de São Paulo: vamos investigar esse caso. Quer dizer, eles já estavam começando a investigar. Eu estou sendo incorreto aqui. Já estavam começando a investigar. E estavam começando a investigar o caso. Só que quando saiu o livro, eles, opa, isso tem que estar no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Aí nós fomos a uma audiência pública, nós fomos convidados. O Zhu Qindong, que é o jornalista, o único vivo hoje, que está com 92 anos, nos deu uma entrevista. Por aí, mais de 90. E ele deu então um depoimento para a comissão e a gente achava que aquilo, vai resolver, tomara que resolva e tal. E aí o Zé Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça, ele publica um decreto anulando o decreto, porque o decreto não perde a validade, é só você publicar um segundo para anular o anterior. Então ele publica em 2014 o decreto anulando aquele decreto de expulsão, né? Então já era um primeiro passo. E a Dilma preparou o caminho para o pedido de desculpas, né? Porque ela concedeu a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul para todos eles, né? Que é a maior distinção que você pode fazer para uma autoridade estrangeira no país, para um estrangeiro no país. Só que aí veio o impeachment e pronto. E o Bolsonaro teve aquela coisa toda do alinhamento automático com os Estados Unidos, aquele desprezo. Aí é pior um pouquinho. Como eu sempre digo na vida. Mais uma camada da história. A minha máxima, que eu sempre ensinei para os meus filhos, é o seguinte: tudo sempre pode piorar e piora. Isso é uma desgraça. É a teoria da pioria contínua, né? Subvertendo a história da melhoria contínua, do princípio corporativo lá de... Mas é impressionante, porque aí as medalhas foram para Pequim, ficaram lá na embaixada, ninguém... 7 anos de uma 7 anos lá. Aí, quando a gente começou a pegar no pé, a gente usou a lei de acesso à informação e a gente fazia periodicamente, a gente provocava, falava: cadê, o que aconteceu, quando vai ser entregue. Ao longo do governo Bolsonaro, simplesmente não nos responderam, né? Embora a lei de acesso à informação diga que você tem que responder, mas enfim. Mas depois começaram a nos responder, né? Dizendo: não, achamos aqui na embaixada, vamos... Aí, olha, algumas a gente já mandou pelo correio. Como é que você manda pelo correio? Uma insígnia que significa o seu pedido de desculpas por ter feito... Fizeram uma solenidade de entrega... Não, a gente não conseguia achar, uma dificuldade para achar. Gente, como é difícil achar, pelo amor de Deus, porque bastava pedir uma ajuda para o ex-embaixador do Brasil aqui, né? Sim. Que é o Shen Dutin, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive, e é uma pessoa engraçadíssima, por sinal, né? Ele é uma pessoa de um bom humor, ele é muito legal. E aí, não, nada. E agora está assim, continua. O Zhu Qindong, um jornalista, que é o único que está vivo, ele se recusou a receber pelo correio. Falou: pelo correio eu não quero, não, né? Ele quer receber pessoalmente e quer que seja reconhecido. As famílias, inclusive... As outras 2 famílias aceitaram. E tem outras famílias que ficam muito pesadas, porque tem filho que só soube da história muitos e muitos e muitos anos depois. Os pais tinham uma certa... de contar que eles tinham sido tão humilhados, tinham sido presos daquela maneira. Não era um assunto fácil para ninguém. Nunca foi um assunto fácil para ninguém. E aí, Cícera, só te contando aqui, entra a comissão de anistia. O Murilo, quando começa a falar... Não, a comissão de anistia, no ano passado, então, aprovou uma anistia coletiva. É novo isso. Foi uma sessão que eles aprovaram uma anistia coletiva para um grupo de indígenas e depois... aprovaram a comissão de anistia coletiva para os novos chineses. E recomendou que o Itamaraty fizesse uma solenidade de entregas, oficial de entrega dessas medalhas de fato, e devolvesse o dinheiro. Porque tem um dinheiro também, gente. Tem um dinheiro que desapareceu. R$1 milhão mais ou menos hoje. Na verdade, não são bens deles, é um dinheiro do governo, portanto, do povo chinês. Isso é de uma grosseria também a toda prova, né? Você imagina, prendem um funcionário brasileiro, sei lá, né? Num país qualquer hoje em dia, você toma o dinheiro que ele está usando para viagem, é um dinheiro que não é da pessoa, não era deles, era um dinheiro do governo chinês. Era montar a exposição, era dinheiro para comprar um algodão. E no melhor estilo, plano Collor de Mello, né, que sumiu com o dinheiro de todo mundo, mesmo naquela época, o dinheiro foi para uma conta do Banco do Brasil que desapareceu. A gente mesmo, quando a gente fez o livro,
era tanta confusão do dinheiro, porque eles tinham vários tipos de moeda. O grupo que estava aqui, que negociava tecido pelo mundo, né? Eles negociavam com... Gente, naquela época você não tinha o que a gente tem hoje no sistema bancário. Você tinha dinheiro. Então, o cara tinha ido na Suíça negociar não sei o quê. Ele tinha... Porque não tinha relação com o Brasil, né? Não tinha relação. Então, eles tinham dinheiro, papel moeda. Desapareceu tudo. Hoje é um valor considerável, mais de 1 milhão. Não é nada assim, mas é um dinheiro do governo chinês. Né? Você tem que devolver, né? Então, assim, é um conjunto de grosserias e que vão se sobrepondo, né? Uma coisa assim o Itamaraty brilha nesse sentido, aquela história de que eles chamam o pessoal do Itamaraty do pessoal dos punhos de renda, que são muito educados, uma moçada sempre muito fina, que vem das melhores famílias do país, mas a política externa brasileira realmente peca, né? Porque horrível, uma desconsideração absurda. E não faltou quem tentasse resolver o problema. Tem até eu vi a mulher dele recentemente, porque do embaixador que conta a história. Foi até numa reportagem sobre a Coreia do Norte. Eu vi uma reportagem sobre um time, o único time de futebol do Brasil que jogou na Coreia do Norte, um time que nem existe mais. Eu vi recente esses dias, e eu vi a mulher do Carrilho falando, porque naquela época... Antônio Carrilho foi embaixador, que o primeiro embaixador Arnaldo Carrilho, primeiro embaixador na Coreia do Norte. Ele foi embaixador em lugares que ninguém queria ir. Ele era um cara assim muito aguerrido, muito trabalhador, muito bacana. E ele preparou um documento enorme quando o Fernando Henrique foi para lá. Pela primeira vez. E falou para o Fernando Henrique, olha, falou para Fernando Henrique, mas falou para os ministros, vocês têm que resolver isso. Ele era um cara que circulava, né, pelos países comunistas com muita facilidade. Ele tinha sido tinha ficado em vários países, ele tinha uma entrada, e ele falava, realmente ainda é uma mágoa, vocês precisam. Ele preparou um documento maravilhoso, mas o Fernando Henrique preferiu... dizem que nem leu, tá? Guerreiros de terracota. Aí tinha um amigo nosso chinês que falava assim, quando o Fernando Henrique queria trabalhar, não, ele ficava lá vendo os guerreiros, mas não fala isso aí. Eu falei, tá bom. Ele não estava nem aí, tinham acabado de descobrir os guerreiros, ele queria ir lá ver, não sei o quê. Mas então foi assim, foram vários eventos que mostram um desrespeito muito grande. E uma coisa que a gente percebeu também, eu não sei se você já percebeu isso, se vocês que... Quando a gente foi no Arquivo Nacional, pegar aquele material ainda lá atrás para fazer o trabalho para a Vale, a menina do Arquivo Nacional falou, olha, infelizmente a gente vai demorar uns dias, muitos dias para entregar as cópias para vocês do que vocês querem, porque... A China é um país que não é pesquisado aqui. Ninguém nunca pede nada da China. Então, olha isso. Isso foi 10 anos atrás, gente. Então, a gente vai demorar, porque a gente vai precisar ainda digitalizar todo o material, etc., para depois entregar para vocês. Bom, sem problemas, né? E foi curioso, porque a gente até achou nessa história, esse documento que o Banco do Brasil assinou lá atrás, que ele mencionou, né? Lá no governo ainda do Jânio Quadros, que eles têm. Então, coincidentemente, o presidente do Banco do Brasil, nessa época, estava indo inaugurar uma agência do Banco do Brasil em Xangai, a primeira agência de rua do Banco do Brasil. Aí a gente ligou para ele, até uma pessoa que a gente conhecia, um executivo era nosso conhecido, falou, olha, a gente quer te dar um presente, de graça, não é para pagar nada não, mas é um documento histórico muito importante que você tem que levar com você. A hora que ele viu, ele falou, onde vocês arrumaram isso? Ele falou, estava lá esperando alguém achar, né? Era só vocês irem buscar o documento que mostrava que o Banco do Brasil tinha tido esse relacionamento já com a China em 1950 e... Foi 60. Não, na primeira viagem... na primeira viagem. Putz, enfim... E ele ficou todo feliz, levou lá uma cópia do documento, entregou. Porque realmente, né, a gente... Essa coisa da história, a gente tem uma relação, você estava falando, né, quando você abriu aqui. A gente precisa conhecer a nossa história para não repetir os erros, para aprender. A gente tem um desprezo muito grande por isso, a gente sempre teve, né? Tanto que eu e o Murilo conseguimos publicar esse livro da primeira vez pela editora Objetiva, que era uma grande editora e tal. Não porque eles tenham nos procurado, mas eram os 50 anos do golpe militar, né? 2014. E eles tinham
comido mosca lá na editora. Eles não tinham nenhum livro. Todas as editoras tinham preparado projetos para a data e eles não tinham. E aí a gente tinha um amigo, que na época era editor, tinha acabado de entrar lá na Objetiva, e ele ligou para a gente e falou, vem cá, vocês estão fazendo aquele livro? Porque nós estamos fazendo o livro a gente pagou tudo. A gente pagou avião para Brasília para buscar os papéis. O livro que você mencionou... Aquele livro. Ai, eu esqueci. Ah, eu tenho ele em casa. A tradução em português é caríssima. A gente optou por traduzir para o inglês na Inglaterra, que tinha mais gente que falava mandarim lá. Aqui tinha pouca gente. Então era muito cara a tradução. Era tipo assim, a gente pagou, sei lá, uns 8 mil? 5, 6, 8, não sei. E aqui eram uns 20 alguma coisa. Então a gente fez tudo com o dinheiro do nosso bolso. A gente foi para Brasília. Sim. Aí eles pagaram a despesa. Não, nem a ideia nem é essa, né? A não ser que você seja um grande autor aí, Paulo Coelho, uma coisa assim. E a ideia nem era essa. A gente estava fazendo livro. Aliás, a gente fez um outro livro, não, uma outra situação. E uma grande empresa de comunicação quis comprar uma entrevista que a gente fez. Só nós tínhamos, coincidentemente, uma entrevista com essa determinada pessoa. E aí a gente falou, não, olha, porque nos ofereceram, acho que foram R$750, né? Daí a gente achou assim também, olha, nem precisava pagar, mas uma vez que você se dispõe a pagar um conglomerado de R$750, a gente falou, olha, na boa, a gente não quer não. Aí a mulher ficou muito brava, falou pra gente, o que vocês vão fazer com essa entrevista? Eu falei, o que a gente já fez, a gente publicou o livro, tem uma entrevista aqui, para nós está ótimo, a gente... Mas vocês não vão ganhar nada com isso. Eu falei, mas a gente não está preocupado com isso. A gente precisava contar uma história que era esse caso. A gente nem tinha como a gente pode dizer assim, a ideia ou essa de publicar numa grande editora, etc. A gente só achava que aquela história não podia sumir. Até porque, né? Só lembrando aí essa história, tinha um livro com a Tese e o Poder, que a gente estava comentando antes, né? É o nosso terceiro livro. Então, Os Motéis e o Poder. E a ideia, a pergunta que a gente queria responder era como que pode surgir espaços voltados para o sexo, justamente no momento em que há uma grande repressão no Brasil pela regime militar. E a gente descobriu que os primeiros motéis foram justamente em 68, ano mítico do AI-5, e os motéis, eles surgem em 68 e se estabelecem e ficam, né, e crescem como modelo de negócio, porque os motéis não é uma jabuticaba brasileira, no Japão existe motéis para o sexo, mas não com esse modelo de negócio montado, voltado para o sexo, não existe, isso foi criação brasileira. Então eles se estabelecem até no governo Médici. Então, assim, num momento de maior repressão no Brasil, surge um local, um governo que se dizia defensor da moral e dos bons costumes da família brasileira. Como é que surge essa história? Então a pergunta foi essa. E a ideia, então, era contar, usar o motel para contar a história da evolução, da nossa... Não, da questão dos costumes, nós pegando um pouco antes da ditadura militar. Porque a nossa questão era, você tinha muita coisa sobre censura política. E aí... Não tinha muito pouca coisa sobre censura aos costumes, né? A questão da repressão aos costumes e tal. E aí a gente... Só para terminar, que depois eu te passo a falar. Aí a gente levou uma sinopse do livro e tal para vários editores. Um deles... E aí... O livro é muito legal. Existem só independentes. CIM Livros. Cissa, Guedes e Murilo não temos. Não, aqui não tem. Mas a gente pode mandar depois para você. A gente pode até falar sobre esse livro, se vocês quiserem, também depois, porque é muito legal. E aí a gente ouviu, porque são só 3 livros sobre motéis no Brasil. Um de 82, que fala da arquitetura dos motéis brasileiros. Um segundo, de um antropólogo francês, publicou na França, aí só quando saiu na França, resolveram publicar no Brasil. E o nosso, que discute a questão política, né, do motel. E aí a gente ouviu dos vários editores procurando, a gente queria publicar, e um editor falou para a gente, meu amigo, motel na capa? Como é que uma senhora vai entrar? Isso não vai vender, não. Isso aqui é uma bobagem, vai escrever outra coisa. Aí a gente falou, então vamos escrever a gente. Não, para mostrar que a ideia é essa, né? Então, o caso do chinês é exatamente isso. A gente só falou, cara, essa história não pode ficar mais uma vez escondida. Não é possível que as pessoas não prestem atenção na sua própria história, né?
Então a gente virou meio... Foi mais ou menos o nosso nicho que a gente definiu ali de atuação, né? Que depois a gente fez esse livro do Nordeste, também foi do mesmo jeito. A gente fez com o nosso dinheiro, com a nossa E pesquisa. sempre vende alguma coisinha, né? Sempre vende. Sempre vende, as Porque, pessoas assim, adoram o livro, mas... Aí, voltando, essa história da Leila Cravo. A Leila Cravo, porque assim, a gente, eu não sei se você já ouviu falar da atriz Leila Cravo, foi uma atriz muito famosa nos anos 70, e que um belo dia ela apareceu em frente ao Vips, que era um motel que tinha aqui na... voltou, né? A gente... Dizem. A gente não pode, é o Simon, assim, só que a gente não colocou no livro, porque a gente não poderia colocar ela e a pedido dela. A pedido dela. Todas as indicações que ela dá, você percebe que você pode foi. Não, foi. Então, assim, a gente conta a história do livro por capítulos. Né? Tem essa história dela. É o que abre, o livro abre com a história dela. Né? A gente passou muito tempo com ela conversando, né? E a gente conseguiu uma entrevista com ela, só nós, e ela morreu na Covid, foi em 2020, 2021, sei lá. E aí ela tinha dado, antes de morrer, ela tinha dado uma entrevista para a Record. Isso, grande. E aí essa produtora quis pegar a entrevista, a Record não deu. E aí descobriram que a gente tinha gravado, a gente tinha feito. E aí fizeram um podcast da Leila Cravo, contando a história. Foi o primeiro caso de feminicídio, famoso de feminicídio, tentativa de feminicídio, não existia a palavra ainda. Depois veio a Ângela Diniz, né, logo na sequência. Ela era. E a história na época de que ela tentou o suicídio, na verdade, isso era impossível. Se você for no Vips hoje, é um muro de 9 metros de pedra. Ela estava numa suíte que é distante do muro, todas meio para trás, assim, então ela tinha que correr. Mesmo assim, ela, quando fizeram a análise, né, do médico legista esteve lá, só encontrou fraturas no rosto. Ela perdeu um pouco da visão, a audição, teve 34 fraturas, só no rosto. Se uma mulher tenta, se ela se joga daquele metro, ela vai ter fratura exposta em toda, em perna e tudo. Não teve nada disso. Foi milagre. Só que ela não se... Isso foi história inventada. Na verdade, ela estava lá, no quarto, numa suíte de um hotel, com um amante, o Marco Antônio, que era um cara que era dirigente do Flamengo e tal. Foram para o suíte e estavam no Antônios, o famoso bairro aqui na Zona Sul do Cabo, e estava o ministro, que não podemos dizer o nome, mas estava lá sentado na mesa. Na hora que ela sai, na hora que ela sai, ela espera e vê o Marco Antônio falando com ele. Depois eles vão para um motel. Ele era casado, né, o Marco Antônio. Cara, e estavam lá e o ministro apareceu lá e ela não quis fazer homenagem a atuar. Então os dois bateram muito, né? Esse outro cara se suicidou depois. E é uma história assim que foi muito triste. A gente conta essa história, abre com essa história. E como a gente é autor independente também, a gente foi entrevistar. Olha, agora o círculo se fecha com a China. A gente foi entrevistar o irmão dele, que é dono de uma das maiores trades de comércio com a China, um cara poderosão. A família sempre foi muito rica, desse cara que estava com ela. E aí ele falou, olha, vocês decidem, vocês querem mexer. Tipo assim. Mas eu tenho ainda, meus sobrinhos estão vivos, eles não sei o quê. Ele fez uma ameaça bastante consistente contra a gente. Como nós? Eu falei, bom, se tiver que pagar um advogado soltando o campeonato. Aí a gente não afirmou a história, né? A gente não dele a gente dele dá, sim, mas do ministro não vai fundo na história dele, porque o cara foi muito, digamos assim, incisivo na ameaça que ele nos fez, né? Um grande empresário, um sujeito. E acabou com a família, né? Não, e o assim. cara acabou se matando, ele namorava ela, ele era apaixonado por ela. Era um cara até um pouquinho, digamos assim, fora da casinha, porque ele tinha namorado a Leila Diniz, ele tinha sido um apaixonado pela Leila Diniz quando ele denunciou Tem Banana na Banda, aquela famosa peça da Leila Diniz, sabe? O Marco Antônio. O Marco Antônio, que estava com ela no hotel. Quando a Leila Diniz morreu, ele descobriu uma outra Leila. Ele não estava muito... Dizia que ela parecia com a Leila Diniz, né? Queria financiar também espetáculos para ela, queria ajudar ela a se transformar, enfim. E ele acabou se suicidando.
Mas os Espetacular. motéis de poder, para mim, particularmente, não sei qual é difícil a gente escolher um filho, um melhor filho, né? Mas os motéis do poder, esse livro aqui é muito bom, porque esse livro aqui, na verdade, é a história de um processo, né? É um processo que a gente teve dificuldade de conseguir lá no STM. Na época a gente estava apurando, foi em 2013. A gente então procurou, a gente conseguiu o número para o Danilo Santos. Passou, o número é esse. Deixa eu perguntar, como é que vocês conseguiram o processo na STM? Não, é isso que eu vou chegar. Aí a gente conseguiu o número e ligamos para o arquivo. O documento estava lá, era público, você podia, mas ninguém. Aqui sempre falando, as pessoas esqueceram essa história. E só que a gente pediu pro arquivo, então, olha, o negócio é o seguinte, o arquivo, coisas do Brasil, né? O arquivo funciona no subsolo do STM em Brasília. E teve uma chuvarada lá e o arquivo ficou fechado por 3 anos. E estava fechado naquele momento. Aí a pessoa que nos atendeu, olha, vocês podem, quando o arquivo abrir, um dia, vocês podem vir aqui consultar. Aí anotou o nosso telefone e tal, vou botar vocês aqui na fila de espera, de atendimento, tá tudo bem. Isso era agosto de 2013. E a gente começou, então, vamos pegar os jornais, outros arquivos, no arquivo do DOPS aqui do estado do Rio de Janeiro, tá, o arquivo do DOPS, pegamos essas fotos são do DOPS aqui do Rio de Janeiro, do arquivo do DOPS. Fomos ao arquivo da Justiça, sei lá, em vários arquivos, não sei se me lembro mais. E fizemos uma ampla pesquisa dos jornais. Só que faltava o principal, que era o processo. E aí, quando foi, a gente tinha que entregar o livro para a editora para sair em abril, tinha que entregar o livro em março, né? Março, um mês antes, né? Não, desculpa, o livro saiu em abril? Foi em abril, né? Foi. A gente tinha que entregar um mês antes. Foi. Aí, eu lembro que estava chegando o carnaval. Quando aí o sujeito ligou pra gente, olha, tá liberado, vocês vão ser daqui... quase perto do carnaval, tá liberado, vocês podem vir aqui. Tá por mandar, não, vocês têm que vir aqui, tirar cópia. Aí a Cissa foi, né, Cissa? Foi lá. 30 quilos eram 34, eram 15 volumes. Porque a gente falou pro cara, a gente não vai aí analisar, você tira a cópia de tudo, a gente paga, vai fazer o quê? Não analisar? A gente não tem mais prazo. E aí ele tirou cópia de tudo, a hora que foi ver, eu cheguei lá, eram 34 quilos de papel. Eu falei, Passamos o carnaval estudando o processo. Foi o carnaval, e assim, foi muito engraçado, porque tem umas coisas que acontecem com o livro que, né? Não, vem, eu falei, fui comprar passagem para Brasília, estava um absurdo, porque aí depois, putz, grila, era uma sexta-feira, tinha que ir, não tinha outro jeito. Falei, bom, eu vou, né, eu moro na Barra da Tijuca, eu vou de carro até o aeroporto, deixo o carro lá, vou lá, pego o processo, volto. Saí de casa eu sou neurótica com negócio de horário, saí de casa cedinho, né, tem um acidente na minha frente, na linha Mariana, mas na minha frente, não sei o que, blá, blá. Aí demora, todo mundo se atrasou daquele voo, inclusive, cheguei lá, estava atrasado. Aí eu fiquei lá torturando a mulher do balcão, falei, você vai me botar no voo, até que eu consegui um voo que saía do Santos Dumont, falei, não tem problema, cada carro. Cheguei em Brasília com 5 metros de linha de fora, né? Quando eu cheguei em Brasília, estava uma manifestação do MST, era última. Tudo parado. Falei, meu Deus, cara, você faz qualquer o que é isso, senhora? Aqui no Rio de Janeiro. Se fosse no Rio, eu conseguia chegar. Mas era Brasília, aquela coisa, o Eixão, sei lá. Bom, cheguei assim. Quase fechando. No limite. O sujeito enfiou tudo na minha mala, pra mim, levar uma mala, grandona de viagem, né? Enfiou tudo na mala, assim. Isso aí quebrou a rodinha da mala, um peso danado, enfim. Chegou aqui, eu já estava exausta. Eu falei, cheguei de noite, tarde da noite, claro, né? Mas muito engraçado, porque tudo acontece, mas não é possível. Aí conseguimos, né, os 34 quilos de papel. Aí a gente conseguiu esse material que a gente tem que ler ali. Até, olha, ele enlouquece a mulher dele que está ali. Durante muito tempo ele guardou. Falou, Murilo, pode jogar isso fora, Murilo. Hoje está tudo digitalizado, a gente tem o tempo digitalizado. A Comissão Nacional, na verdade, digitalizou o processo e tal. Essa foi, mas a gente conseguiu também documentos enviados pelas famílias, porque, como a Cícera falou, o Shen Dutin, que é ex-embaixador, ela esqueceu de contar uma história bacana. Lá, quando a gente foi fazer aquele livro da Vale,
a gente, né, a gente mostrei para Cícero, olha esse documento, pô, isso vai dar um livro, deixa eu falar, mas... Aí 2 dias depois a gente chegou uma entrevista pro livro da Vale dos 40 anos lá não sei quantos de vocês já tiveram experiência em mundo corporativo, de empresa grande, né? A gente trabalhava no corporativo, então aquela conta, aquela circunstância, para preparar a entrevista, aí né? Tinha aquela mesa de reunião, uma aranha lá e tal, a gente ligando para a China, todo mundo chegou bem cedo para conseguir fazer, né? Foi. Por causa do... E aí a gente entrevistou o Shen Dutin, e aí no final falando sobre economia, embarque de minério, não sei o que e tal, aí acabou, obrigado Shen e tal, não, quero falar uma coisa para vocês. Aí contou a história dos chineses, aí eu lembro para si. Estava na mesa. Cacete, aquela história daquele relatório. E o Brasil nunca pediu desculpas. Aí desligou. Finalizou assim, o Shen é demais, né? Então, na pesquisa que vocês fizeram, nos jornais da época, jornais brasileiros, como é que foi a divulgação disso? Claro que é censura. Mas Não alguma tinha coisa, censura, não. Mas alguma coisa vazou. Porque eu tenho lembrança, 73 foi quando eu entrei na faculdade. E essa história de Carlos Freire, para mim, não era ela foi Já tinha falado, né? E eu não lembro onde foi isso. Mas provavelmente eu li isso em Pasquim, alguma coisa vazou. Eu sempre fui muito ligada em política de acompanhar. Então, alguma coisa ali, como é que foi a divulgação disso no Brasil? Principalmente o Sobral Filho. Quer falar assim, você pode a falar. coisa não podia ficar tão escondida no Brasil. Não ficou escondida, mas pelo lado contrário. Porque o que aconteceu exatamente foi o seguinte: o Carlos Lacerda, ele usou os chineses como a gente diz isso, mas ele usou os chineses para se projetar naquele momento. Foi ele e a polícia política dele, foi ele quem foi atrás dos chineses e executou a prisão. Né? Que depois, é claro, né, os militares usaram, né, o regime usou também, mas foi ele que tomou a iniciativa. E ele tinha um domínio sobre essa coisa de imprensa, né, de como aparecer para a imprensa. A gente foi ouvir as entrevistas dele, tem um arquivo aqui da cidade do Rio de Janeiro e na UNB. Nós fomos nos 2 lugares ouvir as entrevistas dele. Você precisa ver ele falando nas entrevistas. Ele usou aquilo, ele fazia entrevistas coletivas no Palácio, exaltando aquele feito heróico dele, da polícia política dele, que tinha prendido aqueles comunistas que estavam preparando uma ação. Se vocês virem o que se descreve ali nos jornais, então todos os jornais deram no início. Né? Compraram a história do governo. Como todos os jornais. Sempre, as pessoas falam muito que, porque o Roberto Marinho apoiou a ditadura, todos os jornais. 100% dos jornais apoiaram, 100% da imprensa brasileira apoiou o golpe em 1964. Depois, com o endurecimento, é outra história. Mas o golpe, o apoio foi geral. Então, todo mundo embarcou. Aí tem a história do... Quem fez... Oi? Todo mundo embarcou. Assim, em coisas ridículas que... Bom, enfim, tem muito detalhezinho. Mas o Sobral, né, por outro lado, o Sobral também conhecia muitos articulistas, e ele foi procurando as pessoas. Ele fez um trabalho para um homem daquela idade, assim, a disposição dele, a energia dele é inacreditável. Ele ia nas redações e ia falar com Antônio Calado, por exemplo, o Jornal do Brasil não dava sossego para Antônio Calado, na época era articulista do Jornal do Brasil, e ia atrás das pessoas que ele conhecia nos diferentes jornais, né? Para contar a história. Para dizer, olha, tá errado. Não, é verdade isso que vocês estão falando. Bom, ele conseguiu o primeiro apoio no Correio da Manhã, né? O Correio da Manhã foi o primeiro jornal a ver que não era bem aquilo que o Carlos Lacerda tinha falado. E depois, sucessivamente, o último foi o Jornal Globo, a assumir que tinha feito bobagem, assumiu publicamente, escreveu editorial, tudo, dizendo, olha... Naquela época. Naquela época mesmo. Dizendo, não era bem isso, não, está errado, né? Tanto que no julgamento, primeiro julgamento, todos os jornais, olha, é um absurdo, quando foi condenado, né? O Lacerda voltou atrás em algum momento? Não. O Lacerda é uma personalidade, vou te dizer, hoje... seria medicado, porque ele era muito... Não, mas aí depois, cara... Ele levou uma rasteira sem tamanho, né? Porque ele contava que ele ia ser candidato em
65. Foi. E não teve eleição. Ele levou cipuada lá do AI2. Aí ele foi embora, mas ele tinha um comportamento muito esquisito. Até outra coincidência engraçada, é cheio de coincidência engraçada esse livro, né? Na época do meu aniversário, em setembro, né? Eu ganhei de presente, até do pessoal da Vale mesmo, as cartas da Elizabeth Bishop, que ela trocou com a... esqueci o nome dela agora. Trabalhou com a Lota. E a gente naquela obsessão de pesquisar. Aí um dia cheguei em casa e falei, como você vê esse negócio desse livro? Preciso descansar um pouco. Peguei o livro da Lota, abri, pá, assim, aleatoriamente, para começar, era um tijolão, né? Gente, era a Bishop falando da maluquice, a última maluquice que o Lacerda tinha inventado, que era a história dos chineses, que não bastava toda aquela loucura que ele já enfiava na cabeça da Lota, querendo fazer o aterro, e as brigas todas políticas que ele arrumava, ela dizendo, ele é terrível, é muito difícil viver com uma pessoa assim, que está sempre em litígio o tempo todo, uma pessoa tão sanguínea, bababá. E agora, o caso do chinês, eu falei, não acredito que eu vou abrir o livro para descansar. E tem lá, a gente até cita no livro, né, essa menção, porque foi uma coisa que ele engendrou. Depois virou um pepino. Os próprios militares assumiram quando começou a campanha internacional, né? Teve que se livrar, né? Os militares assumiram que virou um pepino e falavam, olha o pepino que o Lacerda deixou pra gente. Essa repercussão internacional, como é que foi dito no Brasil, na imprensa brasileira, sobre a repercussão internacional? Havia alguma menção. Naquela época ainda não tinha censura dentro das federações, não. Era o início do golpe, eles foram para 64. Mas os jornais deram. O Pasquim não existia nessa época, não? Não. O Pasquim veio depois. Em 70? Não, 65. Eles foram expulsos do Brasil em 65. Em 65. Mas quando o gás... não, mas isso nem saiu na imprensa. Mas nem saiu na imprensa isso. Não saiu na imprensa. A história chinesa submergiu. Boa viagem. Tchau, boa viagem. Não saiu, essa história do que a gente contou não saiu nada na imprensa. Não. Aí o caso simplesmente desapareceu, tanto que as pessoas depois falavam, ué, aí a gente conheceu até um rapaz, o Sérgio Esbraja, que é um cineasta, que ele fez um filme. Os meus amigos chineses, rapaz, hoje é um homem de 60 e poucos anos, mas ele fez um filme sobre os meus amigos chineses, porque ele era um morador do prédio, tinha feito muita amizade com os chineses, porque qual era a brincadeira das crianças naquela época? Colecionava selo. O Flamengo era o bairro que tinha as embaixadas todas aqui. Era a capital federal ainda. Então as embaixadas ficavam aqui. Então, os meninos amavam, porque eles iam bater atrás das embaixadas, pedir selo, das correspondências, e era assim, era o álbum de figurinha da criançada. Ele contou isso pra gente. E esses chineses, eles viam que eles recebiam muita correspondência, viam aqueles selos maravilhosos, aí a mãe dele foi bater na porta do lado deles, 1700 e pouco, não lembro o apartamento exatamente agora. 1702. E aí ele falou, olha, meus filhos colecionam selos, começou a tentar se comunicar e conseguiu se comunicar, eles começaram a guardar os envelopes e dar de presente para ele. E quando quando eles foram presos, né, foi uma comoção para eles, porque eles eram amigos deles, né? E aí depois ele fez um filme, um curta-metragem, que até passou em escola, foi muito legal o filme dele, dos meus amigos chineses. E a gente entrevistou a mãe do Sérgio. Não, e tem uma história interessante desse comentário. Ele tentou fazer o comentário no prédio. E aí o síndico, aqui você não vai fazer documentário de comunista, não vai fazer documentário de comunista aqui, não. Proibiu. Não, nos anos 90, Aí ele conseguiu um prédio em Laranjeiras para fazer o documentário. Que tinha o mesmo tipo de chão, não sei o que, ele arranjou uma outra locação. Você falou aí do Sobral, do comunista, mas a defesa que o Sobral fez... 35. Sim. Usou a lei de defesa dos animais, né? Na verdade, ele defendeu o Harry Berger, que era o cara que tinha sido mandado pela Terceira Internacional para vir para cá, junto até com a Olga, para organizar um movimento. E esse cara, ele foi tão absurdamente torturado que ele até se suicidou depois. Ele não conseguiu nunca se recuperar. Ele jamais se recuperou. E ele ficou preso numa... Eu acho que ele ficou preso num porão que inundava, a água do mar inundava. E ele não conseguia nem ficar de pé. Ele ficava sentado de joelhos. E o Sobral, ele evocou a lei de proteção aos animais.
velha na época, dizendo que até animais tinham, né, na lei, melhor tratamento, uma defesa na lei, e conseguiu, no fim, libertar ele, foi punido. Mas a gente conta, inclusive, tem um apêndice no livro que a gente fala do fantasma do comunismo, né, no Brasil. E surge aí, embora você tenha tido um movimento tenentista e tal, que depois esses tenentistas eram os generais lá em 64, alguns deles, o fantasma surge em 35, da intentona. E hoje a gente está vendo aí nas discussões, né, tudo começa de novo essa história, tudo é comunismo. E sempre são as três, e aí por isso que a gente tem a gente fez o dos motéis. São sempre três justificativas: corrupção, moral, defesa da moral, questão do aborto, que a gente viu, né, que é dos... ontem, né, e o comunismo. A defesa da propriedade, exatamente. Sempre os mesmos três argumentos. O Carlos Fico, e a gente está conta fazendo esse um livro agora que, bom, ele disse que vai ter mais de 500 páginas em que ele discute essa questão. Acho super interessante, né, que ele estava falando. Eu fiz uma entrevista com ele para a Ciência hoje, justamente sobre essa questão. A gente abordou o que tem de novo aqui no Quitaí. Agora são, né, nesse aniversário agora, com 60 anos do golpe militar, onde é que a gente está, né? E ele falava, olha, se a gente conseguir avançar daqui para frente, inclusive para acabar com essa história de o fantasma do comunismo ainda dominar a gente conseguir avançar e mostrar que isso efetivamente nunca foi a verdadeira ameaça, né? Porque nunca foi verdadeiramente ameaça. Mas isso é tão instrumental para o discurso. Exatamente. Sim, permanece. Mas eu estava escrevendo aqui um post muito interessante, acho que eu estou escrevendo sobre isso também. É que quando a gente fala da ditadura, mas da repressão da ditadura, geralmente nós nos concentramos, eu acho que isso é um erro importante, nós nos concentramos nos grandes nomes. Marighella, é compreensível. Mas uma coisa que ele levantou, que é muito importante, é que o número de cidadãos comuns, como esses chineses, que foram afetados pela ditadura, nós não vamos nem sequer ver, são milhares. Exatamente. São milhares de O pessoas. padrasto nunca fez parte de nenhuma organização, ele ajudou a esconder pessoas que estavam sendo perseguidas. Ele chegou a fazer a faculdade de economia da FRJ na época, da ditadura, porque ele era amigo, mas ele não fazia parte de nenhuma célula, ele era amigo da Toninha e daquele americano, o nome dele, o Wendel. O Stuart? Era amigo deles dois. E aí, quando eles se uniram, ele resolveu ir embora do Brasil, foi para a Venezuela, e só voltou depois da anistia, que ele aí conseguiu finalizar o curso dele de economia, aí ele conseguiu fazer mestrado e se tornar professor. Mas eu posso dar meu depoimento pessoal, porque é o seguinte, eu estava na escola, eu entrei na escola mesmo, que hoje a gente chama de ensino básico, né, em 64. Meu pai trabalhava na aeronáutica, mas ele era controlador de voo, então a gente morava ali embaixo do aeroporto de Congonhas, né. A minha rua, está lá até hoje, até a casa onde eu morava, a Rua Barão de Aguiar 40, está lá até hoje. A rua que a gente morava era de terra, era muito, né, mas enfim, uma rua, era uma periferia. São Paulo naquela época era o cinturão verde da cidade de São Paulo, era aquela ruazinha que moravam os controladores de voo, o pessoal mais humilde da aeronáutica ali, que trabalhava na aeronáutica, e as chácaras, as grandes chácaras que tinha ali, que abasteciam São Paulo. Quando aconteceu o golpe, eu lembro que meu pai saiu de casa com um colchão. Naquela época os colchões não eram, obviamente, como hoje, a gente tinha colchão de palha, que era feito com um algodão. Eu lembro muito bem desse algodão, que era um algodão listadinho de verde, assim, tal. Eu lembro do meu pai saindo de casa com esse colchão, demorou a voltar, e vários vizinhos que sumiram, porque eles eram de movimentos dentro da aeronáutica, né? E eles simplesmente sumiram da noite para o dia. O vizinho de cima, que era um menino chamado Conrado, que era nosso amigo, desapareceu. O vizinho de baixo desapareceu, para desespero do meu pai. Assim que eu cresci mais um pouco e entrei no que a gente chamava hoje de ginásio, aí comecei a trabalhar com o movimento secundarista e tal, e ele falava para mim, naquela época, meu pai falava, não faça isso, eu já vi avião saindo, eles jogam as pessoas lá de cima. Não era uma fantasia, nunca foi uma fantasia. Era isso, era real. Ele falava, eles jogam as pessoas nos aviões, meu pai falava. Olha, só para avisar para vocês, acho que a professora Ana finalizou no início, nós preparamos uma pequena recepção para vocês.
Podemos continuar conversando, tomando uma cerveja. Vamos. Pode ser. Todos têm que comprar o livro. Muito obrigada. Depois dessa epopeia, tem que fazer mesmo. Não é epopeia, porque... Não, gente, é muito engraçado ter umas coincidências que são muito loucas nesse negócio de fazer livro, né? A gente fica... Esse foi particularmente, né, para achar O de Matéria de pessoas... Poder também foi interessante. O de Matéria de Poder são 8 anos de pesquisa, né? Foram 8. Era para ser nosso segundo livro, acabou sendo o terceiro, que a gente foi oferecer novamente os Matérias de Poder para uma editora que também, não, esse não é o perfil da nossa editora, mas a gente tem aqui uma ideia, que são todas as mulheres presidentes, que a gente estava falando mais cedo, que é um perfil das primeiras damas desde o início da República até Michele Bolsonaro, que foi publicado em 2019. 2019 é os 130 anos da República, e a gente queria contar a história da República pelo olhar dessas mulheres. Então a gente fez um perfil de cada uma das primeiras damas. E foi um trabalho não foi de arqueologia corporativa, mas foi uma arqueologia violenta, não sei definir qual tipo de arqueologia. Porque você tinha que descobrir a história das mulheres por trás da biografia dos homens. É muito difícil. Eu estava contando aqui para eles, aqui antes de vocês chegarem, meus amigos, aqui, estava contando para os dois professores, estou chamando de professora também, para professora e professor, que tem um quadro no Senado, que é o quadro da assinatura da primeira Constituição brasileira. Aí está o Deodoro da Fonseca com todos os seus ministros ao redor, mesão, e a única figura que está de costas para quem olha o quadro é de uma mulher. A mulher está olhando para um garoto, que é o filho, que depois viria a ser o Hermes da Fonseca, que na verdade era o sobrinho do Deodoro. Ele está nessa mesa, tá o Deodoro está, parece que do lado do Deodoro, e o Deodoro, que é o documento, e ela olhando para o garoto, que é o olhar de mãe, né? Só que ela é a única pessoa que está de costas para quem vê o quadro. Ou seja, aí é muito claro essa invisibilidade. E quem é aquela mulher? Mariana Deodoro, primeira dama. Que, aliás, está aqui no... Estava, né? No coisa, foi tirando aqui do... Foi. Aí você tem ali Não, ela está lá, desculpa, ela está lá. Vocês, ali tem uma estátua ali na Praça Paris, de Deodoro no cavalo e tal. É o mausoléu dele, na verdade. Ali é o mausoléu dele. E ela está enterrada lá com ele. Só que ela é a única pessoa que não é citada. Não tem nenhuma identificação ali dela. Ela está com ele ali. Até da mãe dele tem, mas ela não tem. Doido, né? Tadinho. A mãe foi roubada, né? A mãe roubaram a estátua, derreteram. Roubaram mesmo, roubaram. A Rosa. Da mãe. Tinha um busto da mãe, Dona Rosa, né? Acho que nunca foi reposto. Não. Bom, então... É isso então, gente. Muito obrigada por essa história. Mas na China, acho que não conhecemos muito sobre essa didática, esse processo, mas acho que na parte da China nós valorizamos muito essa dedicação. Pessoas parecidas com Danilo, até que visitaram Danilo antes da pandemia, impressionante na pandemia no estado do Brasil. E acho que quando fui à casa do Danilo, eu fui grande surpresa, a casa dela é quase um museu da China. É incrível. Da China, porque assim, depois essa casa, eu já fui à China algumas vezes por ano. E por isso acho que sim, nós conhecemos mais por Danilo, sobre esse trabalho de vocês, não conhecemos muito esse processo, essa didática, essa clareza. Então, porque até comprei esse livro original, né? 60 e tal páginas. Quando recebeu esse livro da fábrica, eu comprei esse livro online, mas esse livro chegou do Urumqi, da Xinjiang, 4.000 e tal quilômetros do nordeste da China. Mas talvez uma década é muito interessante, depois uma década, não, depois 60 anos e tal, comprei um livro durante o período da pandemia. Mas documentando esse processo, né, de qualquer maneira, na China só faltamos muito conhecimento sobre essa parte da história, ou em geral, a história do Brasil. O professor francês já fez algumas vezes, em geral, faltamos muito conhecimento sobre o Brasil, e no Brasil totalmente falta conhecimento sobre a história china. Isso nesse provavelmente será bom início, porque aqui tem alunos jovens, novas gerações, provavelmente ele dá uma continuidade, contar essa história, né, a amizade entre o Brasil e o Chile. Esse ano comemoramos 50 anos. 50 anos, Da razão
Brasil-China, como Chen Duqian foi primeiro embaixador e também ela começou todo o processo de relação Brasil-China, de estabelecimento da relação Brasil-China. Ela conta, conhecemos muito, não? Ela conta muito sobre o trabalho desse livro e o trabalho do nosso família. Por isso, eu espero que os jovens continuando por assim, próximos 50 anos, né? Quem sabe, né? Mas a geração jovem, né? Então, muito obrigada pela... Obrigado. Muito obrigado, doutor. O Shen é muito engraçado.